Imagine isso, você está em um dia comum, ocupado com tarefas mundanas, quando algo minúsculo acontece. Alguém corta sua fila no trânsito, um colega faz um comentário passivo-agressivo, seu parceiro esquece algo que você pediu. E então, como um raio em céu azul, ela surge, a raiva. Não apenas irritação, mas uma fúria que parece desproporcional, quase primitiva. Seu coração acelera, seus músculos tensionam, e por um momento, você se torna um estranho para si mesmo. E depois que a onda passa, vem a pergunta silenciosa, quase vergonhosa: por que eu reagi assim? A raiva nunca é apenas raiva. Ela é um mensageiro, um sinal de alerta disparado por algo muito mais profundo. Se você pudesse decifrar esse código, descobriria que cada explosão, cada ressentimento, cada momento de irritação contida carrega um mapa das suas feridas mais escondidas. Aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar a raiva, mais ela controla você. A sociedade ensina que raiva é algo a ser domado, reprimido, medicado. Mas e se, ao fazer isso, você estivesse ignorando a única pista que poderia levá-lo à cura? Pense na última vez que você sentiu raiva. O que realmente a desencadeou? Foi realmente o trânsito, o comentário do colega, a distração do parceiro? Ou foi algo mais antigo? Um medo de ser desrespeitado, uma ferida de abandono, a sensação de que ninguém realmente te escuta? A raiva é a superfície. As feridas estão no subsolo. Carl Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Nietzsche, por sua vez, via a raiva como uma força reprimida, uma energia que, se não for direcionada para a criação, vira destruição. E Schopenhauer alertava: a raiva é como pegar carvão em brasa para jogar em alguém. Você é o primeiro a se queimar. Mas por que então insistimos em tratar a raiva como um defeito a ser eliminado e não como um sintoma a ser interpretado? Aqui está a verdade perturbadora. Sua raiva não é seu inimigo. Ela é a parte de você que ainda não foi ouvida. E isso nos leva à grande pergunta: o que suas explosões de raiva, suas reações desproporcionais, seus gatilhos inexplicáveis, revelam sobre as feridas que você ainda não curou? E mais importante ainda, o que aconteceria se, em vez de calar essa voz, você finalmente a escutasse? Você já notou como a raiva raramente aparece sozinha? Ela vem acompanhada de frustração, de impotência, de um sentimento antigo de injustiça. Quando alguém pisa no seu pé sem querer, você não sente raiva. Mas quando alguém ignora seu limite repetidamente, algo dentro de você se inflama. Por quê? Porque a raiva não é uma emoção primária. Ela é uma reação secundária, um mecanismo de defesa contra algo mais vulnerável: a dor não processada. Freud chamava isso de deslocamento, a transferência de uma emoção inaceitável para um alvo mais seguro. Jung via a raiva como uma manifestação da sombra, aquela parte de nós que rejeitamos, mas que insiste em ser ouvida. E Sartre, em sua análise existencial, afirmava que a raiva é a máscara da impotência, uma tentativa desesperada de recuperar controle quando nos sentimos ameaçados. Mas o que exatamente está sendo ameaçado? As feridas invisíveis, que alimentam sua raiva. A ferida do abandono. Se você explode quando se sente ignorado ou deixado de lado, sua raiva pode ser o grito de uma criança interior que um dia foi negligenciada. Pessoas com essa ferida muitas vezes reagem com fúria a qualquer sinal de rejeição, mesmo que imaginário. A ferida da humilhação. Se críticas ou piadas te deixam furioso, pode ser porque tocam em uma memória antiga de vergonha. Nietzsche dizia que a humilhação é o veneno mais lento e a raiva, o antídoto ilusório. A ferida da injustiça. Se você se revolta contra pequenas falhas alheias, pode estar reencenando uma situação em que foi tratado com injustiça no passado. Schopenhauer observou que o ressentimento é como beber veneno,
e esperar que o outro morra. A ferida da desonestidade. Se mentiras ou manipulações te enfurecem, pode ser porque você já foi traído de alguma forma fundamental. Jung diria que essa raiva é um reflexo da sua própria sombra, o medo de reconhecer que você também é capaz de enganar. Por que reprimir a raiva? Só piora tudo. A sociedade nos ensina que raiva é ruim, que pessoas maduras não perdem a paciência, mas essa repressão tem um custo. Raiva internalizada vira depressão. Freud chamava isso de raiva voltada para dentro. Raiva negada vira cinismo. Nietzsche alertava sobre o perigo de transformar dor em ressentimento crônico. Raiva não expressa vira doença. Gabor Maté mostra como emoções reprimidas corroem o corpo. E o pior de tudo, quanto mais você nega sua raiva, mais ela controla você. A armadilha da espiritualidade tóxica. Alguns ensinamentos espiritualizados pregam que a raiva é baixa vibração e que você deve sempre perdoar e seguir em frente. Mas essa abordagem ignora um fato crucial. O falso perdão não cura, ele apenas enterra a ferida mais fundo. O verdadeiro perdão só vem depois do confronto honesto com a raiva. Como diz o psicólogo James Hollis, antes de transcender uma emoção, você deve primeiro atravessá-la. O que vem por aí? Agora que você já sabe que a raiva é um sintoma e não o problema real, a próxima questão é inevitável. O que acontece quando essas feridas não são tratadas? Como elas moldam suas relações, sua saúde e até sua visão de mundo? E, o mais importante, como escapar desse ciclo? Quando a raiva não fala, ela age. Você já conheceu alguém que nunca parece bravo? Aquele colega sempre tranquilo, o parceiro que nunca levanta a voz, o amigo que só respira fundo e sorri, não importa o que aconteça. E então, um dia, essa pessoa desaparece. Não com um grito, mas com um silêncio repentino. Um divórcio inesperado, uma demissão sem explicação, ou pior, uma doença que surge do nada, porque a raiva não desaparece só porque você a ignora. Ela se infiltra no corpo, nas relações, na vida, e age nas sombras. 1. A raiva, que se transforma em doença. Gabor Maté, médico especializado em dependência e estresse, afirma: as emoções reprimidas são como um rio represado. Mais cedo ou mais tarde, elas encontram uma saída, geralmente através do corpo. Estudos mostram que pessoas que reprimem a raiva têm maior risco de hipertensão. O ressentimento crônico está ligado a doenças autoimunes. O cortisol liberado pela raiva não expressa, acelera o envelhecimento celular. Sua raiva pode não explodir, mas seu fígado, suas articulações, seu coração pagam o preço. A raiva que envenena relacionamentos. Você já notou como discussões sobre a louça suja nunca são realmente sobre a louça? Brigas por atrasos raramente são sobre o relógio. John Gottman, pesquisador de relacionamentos, descobriu que o maior preditor de divórcio não são as brigas, mas o desprezo, aquele tom sarcástico, aquele olhar de superioridade. E o desprezo é apenas raiva disfarçada de arrogância. Quando você não enfrenta suas feridas, seu parceiro vira o alvo substituto da sua raiva antiga. Seus filhos herdam padrões emocionais que eles nem entendem. Seus colegas se tornam inimigos em uma guerra que começou antes de você nascer. A raiva e distorce sua visão de mundo. Nietzsche alertava: quem luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. E quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta. Pessoas com raiva não resolvida frequentemente veem críticas onde não existem, paranoia social. Interpretam erros inocentes como ataques pessoais, desenvolvem uma visão cínica da humanidade. Você começa a acreditar que todo mundo é egoísta,
Ninguém merece confiança. O mundo é injusto. Sem perceber que está projetando sua dor, não curada em 8 bilhões de pessoas. A raiva, que sabota seu potencial. Aqui está o paradoxo mais cruel. Quanto mais você teme sua própria raiva, menos coragem você tem para mudar sua vida. Porque medo da raiva alheia te faz tolerar empregos degradantes. Medo da sua raiva te impede de colocar limites. Ressentimento não expresso suga sua energia criativa. Como diz o psicólogo Jordan Peterson, quem não consegue dizer não, não pode dizer sim, com significado. O ponto de virada. Tudo isso levanta uma questão urgente. Se a raiva não resolvida destrói saúde, relações e propósito, como escapar desse labirinto? Como transformar essa força aparentemente destrutiva em algo que, em vez de te consumir, te liberte? A rebelião. Como se libertar o poder revolucionário da raiva, bem direcionada? Há uma pergunta que raramente fazemos sobre a raiva. E se ela não fosse um defeito a ser consertado, mas uma força a ser dominada? Os estoicos veneravam a raiva como um aviso sagrado, um sinal de que algo importante estava sendo violado. Os samurais a transformavam em foco letal. Os grandes reformadores sociais, de Gandhi a Martin Luther King, canalizaram sua indignação em revoluções pacíficas. Sua raiva não é seu inimigo. O verdadeiro perigo é deixá-la agir por você, em vez de você agir através dela. Passo 1. O mapeamento das minas, identificando os gatilhos reais. Faça este exercício brutalmente honesto. Liste as últimas 3 vezes que você perdeu a paciência. Pergunte: o que realmente estava em jogo aqui? Não a resposta superficial, ele foi rude, mas a ferida tocada. Me senti desrespeitado como quando meu pai me ignorava. Procure o padrão. Qual tema sempre reaparece? Como diz o psicólogo Robert Augustus Masters, um gatilho é um convite para uma descoberta. Passo 2. A arte da transmutação, transformando raiva em ação. A física nos ensina. Energia não desaparece, apenas se transforma. Sua raiva é pura energia. O truque é redirecioná-la. Raiva por injustiça, coragem para estabelecer limites, fúria por desrespeito, força para deixar relacionamentos tóxicos, irritação crônica, sinal para repensar seu estilo de vida. Friedrich Nietzsche sabia disso quando escreveu: precisamos ter caos dentro de nós para dar à luz uma estrela dançante. Passo 3. O treinamento do guerreiro consciente. Técnicas para domar sem reprimir. O intervalo sagrado. Quando sentir a raiva subir, diga: vou reagir daqui a 20 minutos. Esse espaço quebra o automatismo e revela o que realmente importa. Diário da sombra, técnica junguiana. Escreva uma carta de ódio sem filtros, depois queime. Você extrai o veneno sem envenenar outros. A pergunta alquímica. Troque. Por que isso está acontecendo comigo? Por o que isso está me ensinando sobre mim? O contra-intuitivo segredo dos sábios. Os monges budistas têm um ensinamento chocante. Quando alguém te ofende, agradeça. Eles estão te mostrando onde você ainda está preso. Isso não significa aceitar abuso, mas reconhecer que, se algo te enfurece tanto, é porque toca em algo não resolvido dentro de você. E essa é a dádiva oculta da raiva. Ela é seu professor mais honesto, apontando exatamente onde você precisa crescer, preparando o terreno para a grande revelação. Agora você sabe como identificar as feridas por trás da raiva, técnicas para transformá-la em poder pessoal. Mas falta a peça final, aquela que redefinirá completamente como você vê essa emoção. E se eu lhe dissesse que sua raiva mais profunda guarda o segredo do seu propósito de vida? O segredo que sua raiva guarda sobre seu destino. Há uma pergunta que poucos ousam fazer.
E se sua maior raiva contivesse a chave para sua maior liberdade? Não estou falando da raiva superficial, do trânsito, da fila do supermercado, do chefe irritante. Falo daquela raiva profunda, ancestral, que queima no peito quando você testemunha injustiças, quando vê potencial desperdiçado, quando sente o peso de um mundo que poderia ser melhor, mas insiste em permanecer pequeno. Essa raiva não é um acidente, ela é uma bússola. Sua raiva revela seu código moral inquebrável. Psicólogos evolucionistas sugerem que a raiva surgiu como um mecanismo para reforçar limites sociais, um sinal de que algo importante foi violado. Quando você sente raiva, está recebendo uma mensagem clara: isso aqui é inaceitável para mim. E aqui está a revelação. O que você não tolera nos outros é exatamente o que você foi chamado a transformar no mundo. A raiva contra a injustiça. Talvez seu propósito envolva criar mais equidade. A fúria contra a ignorância. Seu caminho pode estar no ensino, na arte ou no ativismo. A irritação com sistemas ineficientes. Você nasceu para inovar, para construir algo melhor. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, descobriu isso nos campos de concentração. Quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Sua raiva é parte do seu porquê. O paradoxo da raiva iluminada. Os grandes transformadores da história tinham algo em comum. Martin Luther King canalizou sua indignação em discursos que mudaram uma nação. Marie Curie transformou sua frustração com o patriarcado científico em descobertas revolucionárias. Steve Jobs usou sua rebeldia contra sistemas engessados para criar tecnologia intuitiva. Eles não reprimiram sua raiva, deram a ela um trabalho sagrado. Como descobrir a mensagem da sua raiva? Faça este exercício visionário. Liste os 3 acontecimentos que mais despertaram sua ira na vida. Eis: corrupção política, maus tratos a animais, desperdício de talentos. Pergunte: como eu poderia ser parte da solução? Não precisa ser algo grandioso. Comece onde você está. Encontre seu ponto de alavanca. Onde sua raiva, seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam. A última lição da raiva. Há um provérbio zen que diz: antes da iluminação, cortar lenha, carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha, carregar água. A diferença? Consciência. Você continuará sentindo raiva, mas agora saberá que cada explosão é um convite à autodescoberta. Cada indignação é um sinal do seu chamado. Cada fúria contém o germe de uma revolução pessoal. Agora você tem uma escolha: continuar vendo a raiva como um inimigo a ser derrotado, ou reconhecê-la como o fogo que pode forjar seu caráter, impulsionar seu propósito, iluminar as sombras que precisam ser vistas. Como Carl Jung lembrava: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Sua raiva sempre foi esse despertador. A questão é: você está pronto para atender ao chamado?